Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Nesta videoaula de hoje nós iremos falar sobre funções em PHP. Inicialmente nós iremos fazer uma introdução a funções em PHP, ver como é que nós devemos fazer para poder criar uma função, a sintaxe básica aí das funções, e logo em seguida vamos tratar sobre escopo de variáveis, passagens de parâmetros por valor e referência, e funções recursivas e por último funções anônimas, Bom, dando início aí, à introdução a funções em PHP, basicamente, pessoal, as funções, elas são blocos de código, ou bloco de comandos, instruções, que podem aí ser reutilizadas, sempre que for necessário, na videoaula de hoje eu vou mostrar para vocês como criar funções, e também mostrar não só como criar, mas também entender a importância, de utilizar as funções, tá certo? Bom, as principais vantagens aí que nós podemos citar a princípio, para o uso de funções é evitar a repetição do código, e nós vamos ver de que forma que ao utilizar essas funções, como que a gente evita a repetição de código, Então a principal importância aí, uma das principais na verdade, é evitar a repetição de código, organizar aí o programa e consequentemente com a organização do nosso programa facilitar aí a manutenção desse software, desse programa, desse sistema web, tá certo? Bom, a sintaxe básica aí de qualquer função, eu vou utilizar a palavra-chave function, e vou colocar aí o nome da minha função entre parênteses, e entre chaves, os comandos, as instruções aí que necessárias para poder realizar uma determinada operação, tá certo? Bom, tem um exemplo aqui real, function saudação, entre chaves, entre parênteses, abre chave, fecha chave, eu coloquei apenas uma única instrução que é o eco, olá mundo, tá certo? Então essa é a nossa primeira função aí do PHP, Então repare, pessoal, que essa função saudação é uma função que eu mesmo criei, eu dei o nome aí saudação, eu poderia colocar simplesmente function olá mundo, dar o nome que eu quiser, tá certo? Então quando eu falo aqui nome da função, é o nome que vocês vão escolher aí para nomear a função de vocês, O ideal aqui, pessoal, é ter uma função, o nome da função ser de acordo com o que aquela função vai de fato realizar, Então aqui coloquei function saudação, ou exibir mensagem, mensagem de olá, posso dar o nome que eu quiser, coloquei aqui saudação, que é o nome mais o nome ideal aí para essa função, que é coerente, com o que ela realiza, tá certo? Que é exibir uma saudação aí. Bom, pessoal, quando eu declaro aqui a minha função, ela não executa, eu simplesmente declaro, Então é importante destacar aqui que quando eu declaro minha função, declaro no sentido de construir a minha função, ela não executa naquele momento, da declaração, Ela só vai executar de fato quando eu for realizar a chamada dessa função, Então para executar qualquer função eu preciso primeiramente, após declarar a minha função, obviamente, então tem uma ordem aí, eu preciso inicialmente declarar a minha função, com os comandos necessários e depois fazer a chamada dessa função, Como é que eu vou fazer a chamada dessa função? Basta chamar através do nome, que é o nome que eu vou conseguir, através do nome que eu vou conseguir referenciar a minha função, ou seja, chamá-la, tá certo? Então, para executar uma função, basta chamar o seu nome, Como eu dei o nome saudação, abre parênteses, fecha parênteses, Da mesma forma, eu vou chamar essa função após declará-la, com o nome dela, saudação, abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula, tá certo? Bom, então eu tenho também a possibilidade de passar parâmetros, O que são parâmetros aí, São valores de entrada da minha função.
né? Então aqui nesse exemplo eu tenho a palavra-chave function, saudação, passo aqui o nome, né, que é o meu parâmetro, tá certo, da minha função. Então eu estou passando um nome como entrada para essa função, né? E aí eu faço eco olá o nome, né? Então eu vou fazer aqui saudação Ana, né? Então eu vou até executar esse exemplo aqui só para vocês poderem visualizar melhor, de forma mais clara. Deixa eu criar um arquivo aqui primeiro. Deixa eu criar aqui, vamos colocar aqui em projetos, né? Vou criar uma pasta aqui chamada aula 06, tá certo? E vou criar um arquivo função.php aqui, tá certo? Bom, vou colocar aqui a tag do PHP, tá certo? Fecha PHP aqui. E aí, pessoal, eu vou fazer o seguinte, function, saudação, né? Saudação. Agora aqui eu vou passar o nome, né? Então, return, né? Na verdade, vamos colocar return aqui agora não, que eu ainda vou explicar o que é return, tá certo? Deixa eu só colocar aqui, function saudação, nome, eco olá. Deixa eu voltar aqui, só dar um eco aqui mesmo. Olá e o nome. Bom, coloquei aqui, eco. Deixa eu colocar aqui. Aqui eu tenho que eco nome. Eco nome. Perfeito. Bom, para ficar exatamente igual o slide, né? E depois, pessoal, é importante também que vocês executem aí todos os exemplos que eu fizer aqui, né? Vocês executem aí também, tá certo? Na máquina de vocês. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Primeiramente preciso startar o champ, iniciar o champ, né? Eu vou iniciar o champ aqui. Bom, abrir o painel de controle, né? Iniciar aqui o champ, o servidor Apache, né? Vou iniciar aqui. Bom, tá executando aqui já, perfeito. Bom, agora, pessoal, repare que aqui eu só declarei minha função, então ela não executa, né? Então, para eu poder conseguir executar essa função, eu preciso chamá-la, né? Saudação, né? Com o nome dela, João, né? Ou olá, Ricardo, né? Então, passar um nome para ela, tá certo? O nome, pessoal, é o parâmetro que eu estou passando aqui. Meu nome é Ricardo, né? Estou passando o nome, que ele vai copiar a string Ricardo para a variável nome aqui da minha função saudação e vai exibir olá, Ricardo, tá certo? Então, como é que eu faço para executar? Vou vir aqui, localhost, né? Deixa eu abrir aqui, localhost. Coloquei, acho que é aula 6, né? Aula 6, função PHP. Função.php. Deixa eu ver se eu coloquei certo aqui o nome. Função.php, aula 6. Coloquei com espaço, tá, gente? Cuidado aí com isso, né? Não colocar espaço aqui no nome da pasta, tá? Apagar aqui, ó, aula 6, sem espaço, que aí atrapalha aqui na hora de executar, tá? Então agora eu vou dar um enter lá. Olá, Ricardo. Posso colocar um espaço aqui também para poder exibir melhor aqui. Então, olá, Ricardo. Perfeito? Então, que acontece, pessoal? Basicamente vai funcionar da seguinte forma, né? Quando eu declaro a minha função, né, o PHP ele vai carregar, né, essa função aqui na memória, né? Vai deixar essa função aqui, vai armazenar essa função, né, carregar ela na memória, né? E a partir do momento que eu chamar essa função na linha 7, aí sim, de fato, ele vai lá na linha 3, né? Então, ou seja, ele vai iniciar a execução aí do meu programa, vai carregar a função na memória, né? E na hora que eu chamar aqui na linha 7 a função, aí sim, de fato, ele vai executar essa função passando
a string nome Ricardo para a variável nome aqui da minha função e vai exibir eco olá Ricardo. E aí ele encerra ele encerra aí a execução do meu programa, tá certo? Bom, basicamente essa é a ideia aí, né, de trabalhar aí com funções, perfeito? Bom, vou voltar aqui então. Então, eu tenho aqui, deixa eu voltar aqui, ver se ele vai apresentar. Aí, bom, então o parâmetro, né, é um valor de entrada, né, que ao passar aqui a string Ana, por exemplo, né, ele vai copiar para a variável nome e vai exibir olá Ana, né, e encerra aí a execução do nosso programa. Bom, existe também, pessoal, a possibilidade, né, de vocês colocarem aí um valor padrão, né, caso não seja fornecido um nome, né, você pode utilizar um valor padrão aí por parâmetro, né. Para isso basta utilizar o igual aqui no parâmetro, né. Então, ó, function saudação, da mesma forma como eu fiz anteriormente, porém passando o parâmetro nome igual ao visitante, né. Então, eco olá nome, né. Então, se eu fizer saudação e não passar nenhum nome, ele vai exibir olá visitante. Agora, se eu fizer saudação e passar qualquer outro nome, ele vai exibir olá e o nome da pessoa, perfeito? Bom, existe também, como nós estamos estudando a parte de funções, né, vocês conseguem perceber aí que as funções, basicamente existem dois tipos de função. Função sem retorno, que é a que eu mostrei aqui para vocês, né, aqui nesse exemplo aqui também eu criei uma função function mostrar mensagem, né, o eco bem-vindo, né. Quando eu chamo essa função mostrar mensagem, ele vai exibir apenas o bem-vindo, né. Então aqui nós temos um exemplo claro, né, de função que não retorna um valor, tá certo? Por quê? Porque nós vamos ver que as funções com retorno, né, elas utilizam aí primeiramente a palavra-chave return, né. O que significa isso, né? Então, basicamente, né, quando eu tenho aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, né, no código, quando eu tenho uma função, deixa eu apagar aqui, function somar, tá certo? Quando eu tenho uma função somar, né, eu tenho aí basicamente dois valores de entrada, né, e quando eu chamo a minha função somar, né, eu passo aqui, por exemplo, 10, 20, né, o resultado aqui, né, deixa eu colocar aqui uma variável, deixa eu criar uma variável resultado para poder ficar mais didático e vocês poderem entender, né. Eu vou fazer o eco resultado aqui, o resultado da soma né, e aí eu exibo aqui o resultado aí. Então, ó, só para vocês perceberem, né, então o funcionamento das funções vai ocorrer da seguinte forma, né. Eu declarei aqui a função soma, passando dois valores, né? Então, criei uma variável, né? E a partir do momento que eu chamo aqui a soma 10, 20, ele vai copiar para o valor 1 o 10 e o valor 2 o 20, né? E vai somar aqui dentro da função o 10 mais 20, que no caso seria 30. E ele vai fazer o return. Return para onde? Ele vai retornar para a linha aonde foi feita a chamada, que é a linha 7. Né? Então, ele vai retornar o valor 30 para cá, ó. Retorna 30 aqui, né? Porque o resultado da função vai ser 30. Então, o return retorna para onde foi chamado, tá certo? Aonde eu realizei a chamada da minha função, né? Que é na linha 7. Então, quando eu chamar a função soma, ele vai interromper a execução aqui na linha 7 e vai para a linha 3, tá certo? Vai passar o valor 10 para a variável valor 1 e o valor 20 para a variável valor 2, né? Ele vai somar 10 com 20, que é 30, e return para qual linha? Para a linha 7, tá certo? Ele volta a execução para a linha 7, aonde foi feita a minha chamada da função somar, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui função somar, né, que ficou soma apenas, aqui é somar, né? Tem que ser o mesmo nome da função. Vai retornar 30 aqui e o resultado vai receber o valor 30, né? E na hora que eu fizer o print aqui, o eco, né, o resultado da soma é 30, tá certo? Então, na hora que eu executar aqui esse código, né, de função, olha lá para vocês verem, ó, o resultado da soma é 30, perfeito? Bom, então aqui a gente consegue ver um exemplo claro, né, de como que
funciona aí as funções com retorno e sem retorno, perfeito? Aqui, pessoal, nesses slides, acabou que eu já antecipei aí a explicação para vocês, né? Onde a função é definida, que é armazenada aí na memória, ela é registrada na memória, ainda não é executada, né? Eu só vou executar a função a partir do momento que eu, de fato, chamar a função, né? E aí ele vai executar a função, né? Então, ele vai copiar lá o 5 e o 3, conforme eu comentei, né? Aqui um exemplo de soma com 5 e 3, né? Exibir o resultado 8, né? Então aqui eu explico de uma forma também para vocês poderem estudar aí posteriormente, né? Pelos slides, né? Pessoal, então eu vou encerrar aqui a nossa videoaula, né? E aí na próxima videoaula eu continuo com a explicação aí de funções aí para vocês, tá certo? Muito obrigado, grande abraço e até a nossa próxima videoaula.